Informação número 1, trazida pela Accenture, que é uma grande consultoria de mercado. O que a Accenture diz? Tá? Muitos atendentes são pouco simpáticos ou atenciosos com clientes. Estima-se que as empresas brasileiras perdem cerca de 217 bilhões de dólares ao ano por conta do mau atendimento. Gente, são 217 bilhões, é bilhões mesmo, 217 bilhões de dólares ao ano. Mais de 1 trilhão de reais, né, obviamente aí, transformado por dólar. Então, mais de 1 trilhão de reais todos os anos. E isso é perdido pelo mau atendimento. Quer dizer, aquele cliente que entra dentro da loja de vocês, né, da organização de vocês, seja ela qual for, e o nosso vendedor, o nosso atendente, faz um mau atendimento. Isso é pesquisa de mercado, tá, gente? Então, olha a fortuna que é jogada fora, né? Olha o prejuízo gerado para o varejo em função, né, de um mau atendimento, em função, né, de um não entendimento das necessidades claras do cliente, em função de não ouvir o cliente, em função de não usar técnicas de vendas. Então, tudo isso, obviamente, né, ou provavelmente são causas que levam ao mau atendimento. E a gente todo ano rasga essa fortuna aqui no Brasil por, obviamente, as nossas equipes, né, comerciais não estarem preparadas. Já ouvi muito no mercado, né, clientes nossos da indústria dizerem, olha, a gente investe milhões no desenvolvimento de um produto, né, investe tudo que tem de melhor para aquele produto atender o máximo ou gerar o máximo de satisfação nos clientes quando ele vai para o mercado, né, lá no consumidor final. E aí quando chega na área de vendas, na área comercial das organizações, o vendedor simplesmente vende como qualquer produto e aí quer dar desconto, né, e prazo de pagamento. Quer dizer, ele já entra para poder bater a sua meta de venda, já entra dando desconto, né, e dando prazo de pagamento. Quer dizer, desmerece totalmente as características desenvolvidas lá na indústria. E aí é muito importante isso, conhecer sobre o produto, conhecer sobre o cliente, entender as reais necessidades do cliente, traduzir essas necessidades em, obviamente, produtos e serviços que atendam aquele cliente de forma específica e aí sim executar a venda. A última coisa que a gente faz é sair dando desconto ou prazo. Isso é fechamento de negociação, tá? Próxima informação, isso aqui saiu na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Então, 61% dos consumidores afirmam que ser bem atendido é mais importante que o preço ou a qualidade dos produtos. Gente, isso é muito bacana esse dado, porque assim, ó, uma coisa que a gente também já percebeu, atendendo inúmeras organizações do varejo, é que se o cliente entrar na loja e está tudo normal, quer dizer, a gente está com aquele atendimento de normalidade. O cliente entrou, o vendedor fez algumas perguntas, o cliente respondeu que queria o produto ou serviço A, B e C, o vendedor vendeu, empacotou, fechou lá as condições de pagamento, o cliente pagou e foi embora. Se o vendedor cumprir direitinho esse processo, o cliente vai sair no que a gente chama de nível de normalidade. O nível de normalidade é perigoso, porque aparentemente a gente acha o cliente ser satisfeito, mas não necessariamente ele saiu. Ele simplesmente saiu indiferente. E aí é interessante que quando a gente faz algo diferente, que incomoda o cliente, ele fica insatisfeito. E a insatisfação ele percebe com clareza. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Se a gente atende dentro do nível de normalidade e comete um pequeno erro, o cliente vai ficar insatisfeito, vai deixar de comprar da gente e vai no concorrente. Ele percebe com muita clareza a insatisfação. A satisfação é difícil despertar nele. Agora, se a gente fizer diferente, toda vez que a gente entrar na loja, aliás, que o cliente nosso entrar na loja, né, a gente sabe atender, recebe ele na porta, atende pelo nome, faz as perguntas corretas, faz uma venda bem direcionada ao perfil desse cliente, a persona que a gente tanto fala, né, faz um bom atendimento com o máximo de experiência, né, geração de experiência em loja, e esse cliente começa a perceber coisas que ele, quando compara com os nossos concorrentes, ele vê que realmente essa loja é diferente.
O que vai acontecer no final? Ele realmente vai sair satisfeito porque teve uma experiência inovadora. Então, o que efetivamente leva o cliente a perceber ou se sentir satisfeito é sempre a gente ter uma experiência inovadora em loja. Sempre que a gente fizer isso, ele vai sair feliz. E isso é o ponto mais relevante, tá? Se a gente trata mal o cliente, ele não volta. Se o preço, às vezes, não está compatível, legal, aí é preço, é mercado. Né? Se o produto, às vezes, não está compatível, é mercado. Agora, o atendimento é essencial. Se ele for mal atendido, ele não volta. E é isso que tem a ver essa pesquisa que foi falada pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Vamos para a terceira informação. Essa aqui é da Harvard Business Review, tá? O que fala a Harvard, tá? Uma das pesquisas que a Harvard publicou. Empresas líderes dos seus setores nos quesitos lealdade, com maiores NPS, que é um indicador de satisfação, né? Net Promoter Score, e com maior índice de satisfação, por 3 ou mais anos consecutivos, aumentam a sua receita 2 vezes e meia mais que os seus concorrentes do setor. Olha que interessante. Empresas que em 3 ou mais anos têm grandes índices de satisfação, elas conseguem faturar 2 vezes e meia mais que a concorrência. Bom, isso não preciso dizer, não é por acaso, né? Provavelmente entrega o máximo de serviço, o máximo de qualidade de atendimento, o máximo de suporte para o cliente. E aí, obviamente, o cliente que visita, né, essa loja, essa organização, ele sai plenamente satisfeito. Para completar, para quem não sabe, esse indicador Net Promoter Score, né, ou NPS, ele é um indicador de indicação. Então, digamos, é uma ferramenta bem moderna que vai um passo, um nível acima de apenas medir o índice de satisfação. O índice de satisfação é aquela história, o cliente ele pode dizer que está feliz com a nossa loja, com a nossa organização, porém quando a gente pergunta para ele se ele indicaria, ele fica meio assim, pois é, não sei, veja bem. Então, se esse cliente não indica, tá, ele não está na plenitude de satisfação da nossa organização. E o Net Promoter Score mede isso, né? Então, é uma ferramenta de indicação. Né? Geralmente as empresas de tecnologia têm usado muito isso, né? Quando a gente olha, por exemplo, Book, Airbnb, iFood, né? Algumas empresas de e-commerce, né? Quando a gente compra no e-commerce, vai aparecer, né, aquela pesquisa lá, qual a sua possibilidade de indicar a nossa marca? Marque de 0 a 10. E esse é o NPS. E aí a quarta informação, essa é da Jus Brasil. Atendimento de má qualidade pode causar danos não só no âmbito monetário para a organização, mas obviamente também no âmbito judicial, tá? Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o mau atendimento pode resultar em multas que podem chegar até 40 salários mínimos. Gente, e aí aquelas coisas que a gente pensa assim, tá, mas chegar a esse ponto de eu ter uma ação de um cliente, colocar uma ação por danos morais, isso não é meio radical, Ricardo? Parece ser radical, mas já vi muito acontecer, tá, pessoal? Principalmente para aqueles negócios que, de alguma maneira, atende alguns clientes que estão com nível de fragilidade, debilidade. Eu vou citar exemplo, negócios vinculados à saúde. Né? A gente está muito acostumado a trabalhar com um segmento de saúde, um deles é o farma. Às vezes o cliente chega, por algum motivo, ele já está debilitado, está doente, e aí o atendente trata mal. E aí, obviamente, esse cliente ele pode chegar ao extremo aí de acabar colocando um dano moral contra a loja, contra a organização. Então, vamos evitar isso. Isso é o extremo do mau atendimento. Então, evitem esse tipo de situação na organização de vocês.